Oi, meu nome é Laura e hoje a gente vai continuar a série Quarentena com São José Maria Escrivá. Nesse segundo vídeo, a gente vai partir então mais ou menos do ponto onde a gente parou no primeiro vídeo, que era a falência, né, dos pais de São José Maria. Então, lá no ano de 1915, eles passam por problemas financeiros bem sérios e acabam perdendo tudo que tinham, né, a sociedade, uma fábrica de tecidos, e acabam tendo então que mudar as condições financeiras, o estilo de vida da família como um todo, né? Então, em 1915, a família de São José Maria Escrivá decide se mudar para Logronho, né? Uma cidade da Espanha também. E é uma mudança muito drástica e muito dura para toda a família, não só pela questão financeira, mas também por terem de deixar a casa onde o casal, né, o Dom José e a Dona Dolores tiveram lá seus 5 filhos, né? Deixar a sepultura das 3 irmãs mais novas de São José Maria Escrivá para trás, para poder se mudar para uma nova cidade, onde o pai dele havia sido empregado numa loja de tecidos também, né? E as testemunhas, né? Esse livro do Vázquez de Prada, ele sempre traz muito testemunho de pessoas que conviveram com São José Maria Escrivá, conviveram com a família, né, amigas da Carmen, que era irmã de São José Maria Escrivá. E uma coisa um comentário que se faz sobre a Dona Carmen, Dona Dolores, né, mãe de São José Maria Escrivá, é que ela passava por tudo aquilo como se nada tivesse acontecendo. Então, a vida da família mudou drasticamente. O marido perdeu a sociedade em que ele trabalhava e tirava todo o sustento da família. As 3 irmãs mais novas de São José Maria Escrivá tinham falecido. Eles estavam tendo que se mudar de cidade, para uma cidade mais distante. Também relata que a família da Dolores, etc., e também do Dom José, eles acabaram cortando um pouco o contato, né, justamente por ver a situação deles ali e não querer ajudar, né, acabaram abandonando um pouco a família de São José Maria. E é muito bonito como os relatos são sempre esses, né? De que Dona Dolores passava por aquilo com uma elegância e como se nada realmente estivesse acontecendo e sem se lamentar. E Dom José também, né? Ele diz que ele tinha uma grande paciência e uma grande conformidade, né? Ao mesmo tempo que se mostrava alegre, né? E tinha um trato sensível, assim, com as pessoas, não, sei lá, não se manteve passível, assim, né? Perante tudo aquilo. O que trouxe muita fortaleza para São José Maria Escrivá, né? Muito da santidade dele se deve a essa postura dos pais, né? A ver que a confiança em Deus que eles tinham era tão grande, assim, era uma coisa tão absurda que não só sobrenaturalmente eles não se abalavam, mas humanamente eles não deixavam a peteca cair, por assim dizer, né? Então não se vitimizavam ou então não ficavam se lamentando, né? E que como essa fortaleza dos pais, né, consegue trazer também uma fortaleza e prepara a santidade dos filhos também, né? Porque os filhos veem essas virtudes vindo dos pais. Então, mais uma vez, né, toda essa história ela é extremamente providencial, né? Toda a vida de São José Maria Escrivá, ela é providencial para que não só São José Maria Escrivá seja santo, mas para que ele tenha elaborado tenha se preparado para fazer a vontade de Deus e assim proporcionar também um caminho de santidade para nós, né? Então, se mudando para Logronho, ele começa a estudar nos colégios de lá, né? E tem uma excelência acadêmica, assim, notável. Todos os professores comentam como ele era bom aluno, as notas dele são sempre muito boas. Participa de concursos acadêmicos e ganha, né? E, mais uma vez, ele consegue também santificar o dia a dia, né? É uma coisa que desde menino
ele notava a realidade à sua volta e tirava de todas as coisas realidades sobrenaturais para sua alma, né? Então conta que no colégio ele tinha aula de química e um dia o professor chegou para dar aula no início do ano e estava todo empoeirado o laboratório, né? As coisas fora do lugar. E o professor olhou para os alunos e falou: peguem o que vocês vão usar hoje, que é isso, 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 lavem, usem, né? E depois guardem no lugar arrumadinho. E São José Maria Escrivá tira disso, então, uma lição, assim, sobrenatural, né? De que tudo tá muito bagunçado na nossa alma, né? Sempre vai ter coisas fora do lugar, mas a gente tem que se preocupar em arrumar o que a gente precisa pro agora, né? Então, pensar também, né? Como dentro dessa bagunça que tá meu cotidiano, que tá às vezes minha vida espiritual, que tá minha vida em família, no que aqui eu posso focar no agora? O que eu preciso agora? Agora eu preciso, sei lá, fazer oração. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta pros meus filhos, eu tenho que ajudar meu marido, eu tenho que ajudar minha mãe. Não, mas agora é hora da oração. Eu preciso achar dentro dessa bagunça o espaço para rezar, a força para rezar. E depois, quando for a hora da próxima atividade ou do meu próximo compromisso, meu próximo dever, aí eu vou lutar naquele ponto. Isso também no campo sobrenatural, falando das virtudes também, né? Sei lá, não tenho nenhuma virtude. Bom, então como é que eu vou começar? Vou começar pela virtude que eu preciso agora, a que me chama mais ardentemente, né? A fazer o que tem que ser feito. E também um outro ponto que se traz dessa época escolar de São José Maria Escrivá é o relato dos seus colegas dizendo que ele não se importava em se perder para os demais, em perder o seu tempo com os demais, né? Que ele estava sempre se doando e que isso então também, né, é aquele dado, né, de santidade, de fazer as coisas que Deus nos pede, de fazer por amor ao próximo, né, que vai nos satisfazer e vai nos tornar mais felizes, né, sempre vai nos preencher, por mais que pareça que a gente está tirando de nós para dar para os outros. Ao mesmo tempo em que São José Maria Escrivá para fora, né, para os outros, ele sempre se doava e sempre era compassivo, bom menino, estudioso. Ali na época também dos 13 anos, época da rebeldia, né? Normalmente as pessoas começam a ter seus primeiros traços de rebeldia, enfim, suas crises de adolescência. São José Maria Escrivá experimentou isso no interior da sua alma, né? Muito por ver o sofrimento da sua família, né? Por ver o sofrimento pela perda das irmãs, o sofrimento da mudança de vida dos pais, né? Eles relatam, o Vasques de Prada relata, né, que o pai de São José Maria Escrivá, ele costumava fumar, mas desde que faliu, ele só fumava 6 cigarros por dia. E ele colocava ali na carteira 6 cigarros e era só aquilo que ele fumava, né? Por mais que ele quisesse fumar mais, ele sabia que tinha que sustentar a família, né? Então, todos os caprichos foram sendo cortados. A dona Dolores também teve que passar a fazer todos os serviços domésticos, né? Que antigamente eles contavam com empregadas e não mais. Enfim, todo o estilo de vida da família mudou e eles sofriam com as pessoas falando na rua, enfim, né? Então existe sim uma certa inconformidade, mas ao mesmo tempo São José Maria Escrivá consegue passar por essa rebeldia sem grandes danos, sem fazer grandes loucuras, né? De jovem, sei lá. E vai percebendo que Deus concede essa dureza na vida, essa pobreza, para que ele pegue isso e transforme em algo maior, né? Mais tarde ele vai dizer que essa pobreza que Deus fez ele passar
Deus proporcionou isso para que ele soubesse que a obra não não provém de meios humanos, né? Não é feita por mãos humanas, mas sim por mãos divinas, né? Que a pobreza é isso. Tu não tem nada, tu só pode contar com Deus. E a obra é feita disso, né? A obra é feita de contar com Deus, assim como as nossas vidas devem ser também. Então, isso. Depois também São José Maria Escrivá, ele nutria um grande gosto por literatura e por artes, né? Mas a literatura foi algo que ajudou muito ele a formar o imaginário. Era algo que ele sempre cultivava. Ler Cervantes, Júlio Werner, e aprendeu também a buscar Deus nas artes, né? O que é muito bonito, porque muitas vezes a gente pensa que só vai encontrar Deus na oração ou Deus no sofrimento, né? Mas a beleza, ela vem de Deus também. Então, um livro bom que eu leia, uma música boa que eu escute, né? Às vezes não precisa nem ser uma música refinada ou clássica, mas uma letra querida. Eu lembro de Dom Javier, né, que vinha ao Brasil e gostava muito que cantassem a música do Sou Caipira Pirapora, e dele pedia a música do Pirapora, né? E porque é uma música simples, mas que fala muito, 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 muito dessa busca humana por Deus, né? Reflete muito Deus na vida cotidiana, enfim. Então, aproveitar também esse período de quarentena para buscar Deus nessas coisas, né? Buscar informar o imaginário também de uma forma não necessariamente rebuscada, mas com as próprias coisas que a gente tem, as próprias músicas que a gente ouve, os próprios livros que a gente lê. Buscar encontrar Deus ali, né? E logo depois desse período de rebeldia, que não foi algo expresso, né? Muito para fora, mas mais para dentro e com Deus, um diálogo com Deus, assim. São José Maria Escrivá, ele começa uma dúvida vocacional justamente por estar terminando o colégio, né? Uma dúvida de ele gostaria de ser arquiteto, o pai sugere que ele faça direito. E nesse tempo em que ele está pensando sobre isso, perto do seu aniversário, ele, sei lá, da noite, percebe que na neve, né, na rua, assim, ele encontra pegadas de pés descalços, né? E seguindo essas pegadas, ele chega no mosteiro e encontra um monge rezando de pés descalços, né? Um frei carmelita rezando de pés descalços, e se pergunta, né? Se as pessoas fazem tanto sacrifício por Deus, né? Por que será que não vou ser eu capaz de oferecer algo para Deus? E nisso ele começa a se dar conta que Deus quer algo grande dele, né? E percebe também que Deus o chama ao sacerdócio e decide se entregar a Deus plenamente, né? Sem titubear. Mas ele percebe também que não é somente o sacerdócio que Deus quer. Deus quer, através do sacerdócio, mostrar algo ainda maior, mas que ainda não é o momento de ser mostrado. Então ele sempre, a partir de então, ele começa a repetir aquela jaculatória tão conhecida nossa, né? Que é Domine ut videam, Senhor, que eu veja. E sempre pedindo isso. Então, mais tarde, São José Maria Escrivá, ali mais perto de 1920, mas ainda 1918, 1919, por aí, São José Maria Escrivá, ele, então, vai entrar no seminário, mas acontece na vida de São José Maria Escrivá uma coisa muito parecida com o que está acontecendo na nossa vida agora. São José Maria Escrivá, ele se depara com a realidade da gripe espanhola, né? Que foi uma doença que matou milhões de pessoas por todo o mundo, né? Milhões, muito mais do que a Covid já matou até agora. E São José Maria Escrivá não fica doente nem nada, mas a gripe espanhola impede que ele entre no seminário, porque o seminário precisou ser fechado por causa da gripe, por causa de tiveram que fazer uma certa quarentena também. Então, São José Maria Escrivá vê a sua vocação adiada por causa da gripe espanhola. E isso dá muita esperança pra gente, né? E um ânimo de pensar que na história da humanidade isso é uma coisa que se repete várias vezes, né?
E se as pessoas passaram por isso e, sei lá, são grandes santos, né? Grandes pessoas, né? Santa Jacinta Marto também, né? Que é uma das pastorinhas de Fátima, morre de gripe espanhola e tá aí uma baita santa, né? Pra gente pedir, enfim. São José Maria Escrivá é outro que tem seus planos adiados pela gripe espanhola. Mas ele passa também, né? Espera o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Uma coisa também muito bonita, São José Maria Escrivá, ele era o único filho de seus pais. E como filho homem, ele teria o dever de sustentar sua família depois que seus pais ficassem idosos. E a questão dele ser chamado a Deus para ser sacerdote é um pouco complicada porque ele não poderia então mais ajudar os seus pais financeiramente na velhice, né? E percebendo isso, São José Maria Escrivá começa a rezar muito para que a sua mãe tenha um filho e um filho homem, né? E 1 ou 2 meses depois, Dona Dolores engravida de um menino, né? Então, mais uma vez, Deus sendo providente, né? Ouvindo as orações de São José Maria Escrivá e sendo providente. E pro último, né, pra terminar, São José Maria Escrivá então entra no seminário após a gripe espanhola, né? Após toda essa quarentena da gripe espanhola. E é muito bonito como os seus companheiros de seminário, né, descrevem a sua vida como seminarista como algo que os contagiava, né, e influenciava a serem santos. Porque ele sempre era muito amável, tinha um carinho muito grande com as pessoas, um sorriso muito aberto, que refletia muito da sua vida interior, né? Ou seja, a vida interior de São José Maria Escrivá, ela não começa quando Deus pede uma vocação, né? Mas tá ali no dia a dia, desde a sua adolescência, né? Com os pais, enfim, sempre aprendendo a rezar, mas desde que ele vê as pegadas na neve e ele percebe que Deus o chama, né? Não só a uma vocação, mas chama ao próprio Deus mesmo, né? Então ele sempre se empenha a se doar, né? E a buscar a Deus cada vez mais no sacramento e a cultivar uma vida com Deus interiormente, né? E também percebe e tem muito firme, né, que essa vocação de sacerdote não é uma carreira, né? Mas sim um apostolado. E é o apostolado que vai dar sentido à vida dele, né? E que mais tarde, enfim, vai fundar a obra, mas isso são dos próximos capítulos. Mas para hoje, né, pensar isso, que Deus conta com a nossa vida interior para nos comunicar as coisas, né? E nos comunicar até mesmo a sua paz, né? De ver que por trás de todos esses conflitos que a vida podem trazer e de qualquer revolta que a gente possa querer ter, Deus está sempre ali amparando tudo, né? Então, trazendo uma vocação, trazendo um irmão para São José Maria Escrivá, trazendo condições para que ele faça o seu seminário, enfim, né? E pedir então a ele que nessa semana, nesses dias, a gente também tenha essa paz de espírito e consiga cultivar essa vida com Deus para viver com serenidade e principalmente alegria, né? Passar por esse período de quarentena ou de até dos problemas econômicos que possam trazer pra gente no futuro, com esse espírito de Dona Dolores, né? De passar por isso como se nada estivesse acontecendo. Uma elegância e com uma paz interior e uma conformidade com a vontade de Deus.